E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente retoma, né? A gente retoma os nossos bate-papos aí sobre a DC Sem Limites, com o título Superman Volume 2, O Retorno de Apocalipse. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha, né? A gente vai bater um papo, né? Vamos resenhar Superman Volume 2 da fase Sem Limites, né, da DC. Então, antes da gente ir para a resenha aqui, né? Vou fazer aqueles 3 pedidos para vocês, tá? Se vocês estão chegando agora no canal, conhecendo o canal agora, se inscreva no canal, ative as notificações para receber novos conteúdos. Se você está curtindo o vídeo, deixa seu like. Se você comentar e compartilhar, melhor ainda, você aumenta o engajamento do canal aqui nessa plataforma que é tão difícil. Beleza? Vamos lembrar, tá, pessoal? Nosso canal aqui é para vocês, para os nossos inscritos, para os nossos amigos, tá? Vocês são importantes aqui no canal. É o que a gente sempre diz, né? A conversa aqui sempre tem no mínimo 3 participantes, tá? O Saulo, eu e você que está aí do outro lado. Então participe, tá? Vai ser muito interessante a gente conversar aí nos comentários sobre o que vocês sabem, o que vocês acham dessa HQ que vai ser resenhada aqui hoje. Beleza? Sugestões, críticas também são muito bem-vindas. Beleza? Então vamos para a nossa resenha, né? Vamos começar os trabalhos aí, né? Falando sobre o editorial, né? Sobre quais são as características dessa Superman Volume 2. Superman Volume 2 vem naquele mesmo formato que a Panini está adotando agora, né? Para suas mensais, né? Ela vem com a lombada canoa com grampos, né? A capa cartonada, sem verniz. Nem na primeira capa tem verniz, nem na quarta capa. Então você tem uma capa mais simplesinha, né, para baratear, né, para deixar mais acessível, né. Você tem o papel interior, é o couché colorido de boa gramatura, tá? Essa HQ aqui está saindo nas bancas hoje por R$19,90, né, que é esse preço que também vem acompanhando as mensais aí da Panini, tá? E ela vai compilar 2 HQs, tá? Ela vai trazer uma Action Comics e uma Superman. Na Superman, nós vamos ter a história Imortal, que é assinada aí, tem um roteiro assinado pelo Josh Williamson e as artes do Dan Mora. E na Action Comics você vai ter a continuação daquela outra, né? Daquela outra história do volume 1, né? Que é Force Marjorie, né? Que aqui é Force Marjorie parte 2. Ela é um título assinado aí pelo John Ridley e desenhado pelo Inaki Miranda, tá? Vou mostrar um pouquinho das artes aqui, tá? Começando aqui pela Superman, né, que é a principal aqui do título, tá? Você tem o Dan Mora fazendo um trabalho excepcional aí. O Dan Mora tá desenhando muito, tá, pessoal? Tanto na Liga quanto aqui no Superman, tá? O apocalipse dele é cabuloso, tá? É aterrorizador, tá? Quer ver? Vou pegar uma parte aqui para não dar spoiler, né? Vou pegar uma parte do apocalipse aqui pra gente poder ver como que ele tá, como que o bicho tá bruto, né? Tem uma parte que eu não quero mostrar aqui porque para não dar spoiler da HQ, né? Mas acho que não vai ter jeito não. Tem essa parte aqui, ó. Tá? Eu vou levantar um pouquinho para vocês não verem o spoiler. Mas olha lá, ó, esse apocalipse dele aqui tá cruel, tá? E a segunda HQ, né, com as artes aí do Inaki Miranda, tá? Eu prefiro a arte do Damora, tá, pessoal? O Damora tá no nível bem superior, tá? Na minha opinião, é claro, né? Cada um tem o seu gosto aí, né? Tá, então esse é um pouquinho da arte. E aqui no final, né? Vou colocar mais um pouquinho. E aqui no final você tem aí, né, a chamadinha aí
os títulos, né, que vão vir pro próximo mês, né. Então, essa é a arte, né, esse é o editorial. Vamos ver o que traz essa HQ, tá? Na primeira história, tá, pessoal, Imortal, ela traz a continuação daquele embate entre o Senhor do Tempo, né, e o Superman, tá? Eu até cometi um engano, né, na resenha dessa HQ aqui, eu falei que o aparecimento do Apocalipse em Metrópolis teria sido um plano aí do Senhor do Tempo, né, para poder chamar a atenção do Superman. Seria uma ilusão, mas na verdade não é, tá? Eu peguei e reli a número um e li a número 2 agora e eu percebi, não, na verdade o que acontece? O Apocalipse realmente chega em Metrópolis. Só que agora o Superman está munido do quê? Está munido da Superwoman, né? Que é a Lois Lane, né? Ela ganhou poderes, né, lá naquela saga do Poder Absoluto e os dois começam o embate contra o Apocalipse. Só que no momento que o embate vai ter o início mesmo, propriamente dito, que eles vão começar a trocar socos, né? O Superman, o Apocalipse, a Superwoman, o Senhor do Tempo paralisa o tempo. Então, na verdade, não é uma ilusão, tá? O Apocalipse realmente está em Metrópolis. E o Senhor do Tempo aproveita essa aparição do Apocalipse, né, essa nova aparição do Apocalipse, para intermediar com o Superman. Ele tem um plano e ele quer que o Superman o ajude. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, as resenhas aqui eu tento não dar spoiler da história, né? Para que vocês que queiram ler possam ler e não serem surpreendidos por uma resenha, né? O ideal é você se surpreender lendo a HQ, né? Então o Senhor do Tempo ele vai fazer uma proposta para o Superman, o Superman vai recusar essa proposta porque ele sabe, né? O Senhor do Tempo ele se apresenta, né? Ele é o Apocalipse do futuro, né? Ele é o Apocalipse que vocês podem ver aqui, ó. Ele é o Apocalipse que passou por muitas mortes, né? E você vai ter o quê? Você vai ter aquela questão do Apocalipse. Sempre que ele morre, ele evolui, né? Então o Superman vai ter esse contato com o Senhor do Tempo e o Senhor do Tempo vai fazer a proposta para ele. O Superman vai negar, então ele vai ter que tomar conta do Apocalipse sozinho, né? Ele vai ter que entrar em combate com o Apocalipse. A LexCorp, que agora é a Supercorp, né? Porque o Lex perdeu a memória quando ele teve um embate com o Brainiac algumas edições atrás. Ela ajuda o Superman montando um artifício para enfraquecer o Apocalipse. E graças a toda essa movimentação, né? Graças a Lois, graças a Supercorp, o Superman consegue neutralizar temporariamente o Apocalipse, tá? Só que duas coisas chamam a atenção, tá, pessoal? Não, o Superman está demonstrando em alguns momentos perder a calma, né? Perder o controle. E ele muda até o tipo de voz dele, né? Muda a feição dele, ele começa a perder o controle em algumas situações. E isso aí ainda não foi muito explorado, né? E outra coisa que chama a atenção é que, segundo o Senhor do Tempo, essa vinda do Apocalipse, ela vai marcar o início de grandes tragédias na vida do Superman e dos heróis DC. Então, no final da HQ, você vai ter a aparição de um local onde um ser misterioso vai dizer que está preparado para começar, né? Está preparado para ir para a Terra para poder causar algum problema, né? E na hora que termina a HQ, ele coloca a máscara. E a máscara dele, não vou mostrar no final, então vou mostrar aqui no início, é igual essa máscara aqui do Apocalipse, que aparece lá na edição do Apocalipse, né? Lá quando é a morte do Superman, né? Quando o Apocalipse cai na Terra, ele está usando uma máscara, ele está usando uma roupa de contenção parecida com essa que é explorada no Superman A Revanche, né, se eu não me engano. Ele é todo envolto nessa roupa e ele usa essa máscara, tá? E no final dessa HQ, esse outro vilão, essa outra entidade que vai vir para a história, né, ela também usa uma máscara igual. Tá? Então essa aí é a primeira HQ, né, da história Imortal, e a segunda é a Force Majeure, né, que seria aquela continuação do porquê que o Major Desastre, mesmo prometendo para o Superman que ele ia se regenerar, ele cometeu um homicídio, né? E aqui a história é mais voltada para o Clark Kent, né? A primeira história que está nesse número aqui, né?
o Clark Kent termina a história sendo subjugado, né? O Superman apanha na rua e ele acorda. Quando ele acorda, ele está na Batcaverna. E graças ao Batman, ele recebe uma informação importante. Como que enfraqueceram ele, né? E a partir desse momento, o Superman começa, né? O Clark Kent começa a juntar as pistas, né? E consegue chegar numa personagem que vai levá-lo até o cabeça dessa operação. E aqui a gente vai ter a aparição, né, de um personagem que está ligado à Intergang, né, que é o Bruno Mayhem, que ele é um chefe, um gangster, né, e ele que é responsável pelo que está acontecendo aí com o Senhor Desastre, tá? Com o Senhor Desastre não, com Major Desastre, né? Por que que o Major Desastre resolveu voltar ao crime, né? E tudo isso é explicado nesse roteiro através do quê? Através da perda de esperança, né? Eles usam o Superman como aquele que dá esperança, né? Tanto que o Superman conversou com o Major Desastre, né? Conversou com o Caveira Atômica. O Superman dava esperança para esses vilões se regenerarem. Só que esse Bruno Mayhem, ele rouba essa esperança roubando outra coisa desses personagens, né? Que seria o tempo. Então tudo isso é explicado aí por esse personagem que surge aí como vilão, né, por trás de todo esse plano aí dele, né? E o Superman vai ter um embate com ele e com a Intergang, né? Sendo que o embate maior vai ficar para próxima edição, tá? Minha opinião, tá, pessoal? A primeira história tá muito boa, tá? Eu tô muito a história principal, né, do Superman, que é escrita pelo Josh Williamson, tem alguns pontos bem interessantes, tá? Principalmente agora com essa introdução desse possível vilão que tá chegando, usando as roupas aí que o Apocalipse usava, né? Vindo de um lugar onde a gente tem alguns vislumbres aí, né, lá no surgimento do Apocalipse, né? Então isso aí tá bem legal. Eles estão usando o Apocalipse de uma forma diferente, de uma forma mais inteligente, sem ser só aquela máquina de destruição, né? Então eu tô gostando mais da Superman principal, né, do que a Action Comics, tá? A Action Comics tá uma história legal, tá? Mas é só para preencher essa, essa, essa HQ, tá? A principal mesmo do Superman é que tá legal. A Action Comics tá bem, tem alguns pontos legais, tem, mas nada surpreendente, né? E tem algumas cenas aqui na Superman que são de tirar o fôlego, né? Ainda mais com o desenho do Dan Mora. Então, para mim, a principal dessa HQ que realmente é Superman, seguida aí pela Action Comics. Beleza? Você leu Superman volume 2? Você está acompanhando DC Sem Limites? Você leu Superman volume 1? Você também teve aquele teve aquele engano que eu tive? Você achou que era tudo ilusão? Então deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui, deixa eu saber o que vocês estão achando aí dessa fase sem limites aí para o Superman. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você ajuda no engajamento do canal, tá? Se você puder se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente, tá? E ativa as notificações. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Superman, volume 2, O Retorno de Apocalipse, foi pra conta. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem com Deus e valeu!